Oi, meu nome é Fernanda, eu sou arquiteta e esse é o Arquiteta Fora da Casinha. O Arquiteta Fora da Casinha é um canal não só para a gente se comunicar, como também para eu fazer consultorias de arquitetura para ajudar você que está planejando reformar o seu espaço ou simplesmente melhorar a decoração da sua casa e precisa de uma ajuda mais técnica. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual piso escolher para cada ambiente da sua casa. Escolhemos o mesmo piso diferentes, por quê? E num quadro que eu vou fazer pela primeira vez hoje, vamos ver se vai dar certo isso, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Comentarista de Facebook. Por quê? Porque eu faço parte de alguns grupos de decoração no Facebook que são leigos ajudando leigos. E é muito bacana, indico, vale a pena entrar nesses grupos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas, elas tentam ajudar, mas acabam mais atrapalhando do que ajudando, por não entenderem tecnicamente do assunto e talvez até acharem que entendam e tá tentando ali ajudar, mas dão algumas informações que nem sempre são bacanas e pode acabar te atrapalhando mais que ajudando. Bom, eu peguei aqui um post que eu vi várias informações que a gente precisa discutir melhor esse assunto. Então vamos lá. O post está dizendo o seguinte: pessoal, me ajudem. É correto colocar o mesmo piso em todos os cômodos? Tudo igual? Sala, sacada, corredor, banheiros dos quartos, lavabo, cozinha e lavanderia? Bom, antes de eu começar a ler os comentários, eu vou dar uma breve explicação sobre isso. Primeiro, não existe certo ou errado. Se você quiser colocar todos os pisos iguais em todos os ambientes da sua casa, ok. Mas você tem que se lembrar que em ambientes de área molhada ou em ambientes onde vai água, você tem que colocar um piso, obviamente um piso que aguente essa água e também um piso que não seja muito escorregadio. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, se você seguir esses parâmetros, ok, você pode colocar na casa toda, mas lógico que você tem que observar detalhes. Por exemplo, nos quartos, normalmente é mais gostoso que você tenha um piso mais confortável, mais aconchegante, mais quentinho, pra você não levantar da cama e pisar naquele piso gelado de manhã, sabe assim? Mas há quem goste também e tá ok. Você tem que entender quais são as suas preferências, o que faz diferença para você, para decidir quais são os pisos dos ambientes da casa. Eu acho melhor você pensar em ambiente por ambiente, como você vai usar cada ambiente e escolher o piso dessa forma. Lógico que muitas vezes vai ser bacana você usar o mesmo piso em ambientes que são próximos, mas você não precisa ficar tão fechado nessa solução e acabar desfavorecendo alguns outros ambientes. Beleza? Então vamos lá as mensagens, as respostas desse post para eu comentar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá no primeiro comentário aqui. Kátia. No meu, coloquei o mesmo piso em tudo para ficar mais fácil quando eu fosse colocar os móveis. Eu não sei, eu acho que de repente ela deve estar falando de desnível. Isso não interfere. Primeiro que, em áreas molhadas, é bom que você tenha mesmo esse desnível. Para caso fure um cano, ou quando você precisa lavar aquele piso, a água não vaze para o outro ambiente que você não quer que molhe. Porque mesmo que, por exemplo, sua cozinha e sua sala, você tenha os dois porcelanato. Mas na cozinha, normalmente a gente já planeja todo o mobiliário de forma que pode molhar o piso. Agora na sala não, de repente escorre água lá para sua sala, estraga o pé do seu sofá, né? Então é importante que a gente pense nesse desnível de área molhada para áreas secas, porém não vai fazer diferença se você colocar um piso igual ou diferente. Mesmo que seja outro modelo, outra cor, outro tipo de piso, você consegue trabalhar ali no contrapiso e tal para deixar tudo nivelado. Aí a Jéssica falou: na minha casa é o mesmo, amplia o ambiente, melhor coisa que fiz. É um pouco de mito essa história de ampliar o ambiente. Se você tem ambientes integrados, então, por exemplo, se a sua sala é integrada com a varanda e você usa o mesmo piso, beleza, vai ampliar. Porque aí você não vai ter nenhum obstáculo estético, você vai continuar com a mesma estética nos dois ambientes e vai parecer um ambientão maior. Agora, você falar isso sobre a casa toda,
não faz sentido. Quarto que tenha todo tem a porta, tem as paredes, que tem toda uma barreira visual, vai ampliar o ambiente porque você está usando o mesmo piso do resto da casa. Não vai ampliar, nesse sentido não. Então, é válido esse comentário, mas não pensando na casa toda, mas sim pensando, por exemplo, pensando em ambientes integrados. Sala e varanda, cozinha e sala, até se você tem um home office junto com algum outro espaço, enfim, aí vale. Aí tem a Franciele aqui falando uma coisa interessante. Será que fica feio o porcelanato madeira no apartamento inteiro? Só meu banheiro que o chão é claro. Eu não acho que fica feio. Eu acho que o porcelanato que imita madeira é uma solução muito bacana, porque esteticamente ele te traz um pouco mais de conforto, apesar dele ainda ser um porcelanato, então ele ainda ser gelado, mas pelo menos visualmente ele te ajuda um pouco, porque o piso branco, o piso cinza, né? Ele também traz uma sensação de ele não ajuda na sensação de conforto que a gente precisa na nossa casa. Já o piso que imita madeira, sim. Agora, você tem que tomar cuidado. Outro dia eu vou fazer um vídeo falando sobre esses tipos de piso que imitam madeira. Tem alguns que ficam muito fakes, que é melhor nem usar. Mas aqueles que são em régua, sabe? Normalmente ficam mais bacanas. E aí, os que imitam madeira, muitas vezes tem que pesquisar e ver qual que você vai escolher, mas vários modelos são já antiderrapantes. Então isso ajuda muito para você usar eles em áreas molhadas também. E aí fica bacana você usar eles tanto dentro dos banheiros, da cozinha, na varanda, na sala, nos quartos, apesar daquela história dele ser gelado, não esquece isso. Se isso te incomodar, não coloque. Ou melhor, se isso te incomodar, não coloque nos ambientes que você vai sentir a necessidade de um piso mais quentinho. Encontrei outra mensagem aqui interessante. Milena, colocar o mesmo piso em tudo dá a sensação de amplitude. Já falamos sobre isso, que isso é parcialmente um mito. Continuando a mensagem dela. Sem contar que economiza porque você só compra um e só vai ter uma sobra. Hoje, os porcelanatos natural ou acetinado são ótimas opções, principalmente por não escorregarem. Dá pra colocar nas áreas molhadas sem problema. Se fizer nos banheiros, chão e parede com o mesmo revestimento, fica maravilhoso também. Sim, é verdade que tem várias opções que não escorregam, que a gente já até falou do que imita madeira, e mesmo sem ser este que imita madeira, também tem várias opções legais que você consegue usar tanto no banheiro e cozinha quanto nas áreas secas. Mas o que ela fala aqui é que você só compra um e vai ter uma sobra. Sim e não. Depende de cada caso. Lógico que se você escolher sempre o mesmo piso, então a sobra o que sobrou da sala, você consegue jogar pro quarto, o que sobrou do quarto, você complementa o banheiro. Sim, faz sentido. Mas tem que tomar cuidado com a paginação. Não adianta nada você pensar só nisso e não planejar direito a sua paginação. A paginação é como você vai decidir onde que você vai começar a instalar o piso e a continuidade dessa instalação. Então, quando você planeja a sua paginação, você tenta planejar de uma forma que você economize um pouquinho de piso, então que não tenha tantos recortes e que os recortes fiquem um pouco mais escondidinhos, né? Um lugar que você vai ter móvel, não deixar bem lá na cara. Quando você entra no ambiente, a primeira coisa que você vê é aquele recorte feio no cantinho. Isso não é legal. Então, é fato que ela falou, é verdade, mas a gente tem que tomar cuidado com a paginação. Não adianta nada a gente pensar, tá usando o mesmo piso, então vai economizar. Nem sempre. Bom, tem uma mensagem aqui que dá um pouquinho de continuidade da nossa última. Amanda, ela fala assim: não necessariamente, vai muito do gosto. Se tem uma coerência com o restante dos ambientes. Se for um único piso, não precisa ter soleira nos quartos. Porém, no banheiro é bom optar por um outro tipo de material, visto que é uma área molhada. Sendo assim, você pode escorregar ou até mesmo a água pode deformar seu piso. Então tem duas observações aqui. Duas coisas que ela tá falando que não são bem assim, a gente tem que repensar. Uma, que não precisa de soleira nos quartos. Isso não é muito verdade, porque o que acontece? Como a gente estava falando lá da paginação. Muitas vezes, a paginação que você está usando na sala, quando você chega no quarto, se você não colocar soleira, vai ter que seguir o mesmo desenho, a mesma paginação, a mesma ordem do piso, não vai ficar bacana lá dentro. Ou vai ter muito recorte, ou o recorte vai ficar num lugar muito visível que não vai ficar bacana. Então, nem sempre
é uma boa você continuar o mesmo piso sem colocar soleira. E isso a gente está falando de porcelanato. Mas, por exemplo, o piso laminado, se você não colocar uma divisão entre um cômodo e outro, ele pode dar problema mais pra frente, porque aquela divisão entre um cômodo e outro que não chega a ser uma soleira, é uma pecinha do próprio piso laminado, ele faz com que ajude no momento da dilatação do piso. Então, tudo isso tem que ser considerado. Depende muito do piso que você vai usar e depende muito se a paginação vai ficar bacana você usar a mesma paginação lá de fora para dentro do ambiente. A outra coisa que ela falou aqui que a gente tem que pensar é que na área molhada você tem que escolher um outro material. Nem sempre, que também a gente já falou sobre isso. Muitas vezes o piso que você está usando na sua sala, ele já é um piso que está ok para área molhada. E aí tudo bem você manter o mesmo. Tem a Nani falando aqui. Depende do gosto da pessoa. Na praia, os apês são entregues com piso e o piso é tudo igual. Só que eles colocam os pisos bem clarinho, branco ou cru. Sim, na praia é uma questão de higiene, de limpeza. Porque as pessoas chegam com um monte de areia. Imagina você ter carpete. Você chegar com areia, pisar no carpete. O piso vinílico, às vezes, também, quando a areia é muito fininha, ele também deixa marcadinho ali nos veios da textura da madeira, né? Então, sempre um porcelanato, um cerâmico é melhor na praia porque ele facilita na limpeza. Por isso que nos apartamentos de praia normalmente colocam tudo no mesmo piso. Aí o Beto fala aqui. Eu acho uma regra básica da reforma. Não. Por isso que eu falo pra gente tomar cuidado com essas mensagens, com esses posts do Facebook. Não é uma regra básica da reforma. E muita coisa em reforma não tem um padrão. Você tem que analisar caso a caso. Ó, mais gente aqui, a Aline falando, eu acho legal, fica uniforme e dá sensação de amplitude. Muita gente falando que dá sensação de amplitude. E isso é um mito, como eu já falei. Alguns casos dá sensação de amplitude, mas isso não vale para a casa toda. A Natália tá falando assim, eu colocaria, mas não sei se fica feio colocar pisos diferentes. Minha mãe falou que na época era moda pôr um tipo de piso em cada cômodo. Ela falou que colocou e depois achou que ficou muita informação. Não acho que fique muita informação quando são ambientes fechados, porque você vai entrar no quarto, você tá vendo só aquele quarto, você não tá vendo o resto da casa. Então, acho que dá pra você brincar um pouco com isso. Normalmente eu padronizo. Então, eu coloco o mesmo piso em todos os quartos. Não vou fazer uma festa de colocar cada cor de piso num quarto diferente. Isso realmente eu acho que fica um pouco exagerado. Mas, visualmente, você só vai estar vendo aquele ambiente naquele momento. Então, o que você tem que se preocupar é em escolher um piso que fique bacana para aquele ambiente. Então, pensa nas cores que você vai querer usar, no estilo que você vai querer usar de decoração, para você fazer um piso que combine. Aqui de novo alguém falando uma desinformação sobre soleiras. Ana, você pode usar o mesmo até no banheiro, no caso do porcelanato. Se usar o mesmo, dispense o uso de soleiras. Elas são utilizadas para separar ambientes com pisos diferentes. Não, já falamos sobre isso. Soleiras também ajudam no desnível, então para um banheiro, por exemplo, é muito importante. Em banheiro, normalmente eu nem uso soleira, eu uso baguete, porque a soleira é aquela grossona. Eu uso baguete que é mais fininha. E também elas não são só para ambientes que tem desnível. Elas também ajudam quando a gente quer trabalhar a paginação de uma forma mais consciente. Bom, acho que é isso. Se você ficou com mais alguma dúvida, manda aqui uma mensagem, eu mando inbox lá no Instagram. Por favor, se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta. E espero fazer mais vídeos assim para ajudar nessas desinformações. Toma cuidado com o que você vê na internet, nem sempre é real aqueles comentários que as pessoas estão tentando ajudar, mas toma cuidado, cada caso é um caso. Procure sempre um profissional, tá bom? É isso, um beijo. Tchau, tchau.